independente da idade, todos poderiam profetizar, teriam visões e sonhos. E como nós já falamos, esse sonho não é aquele sonho que se sonha quando está dormindo. Esse sonho que nós estamos falando no retiro é um propósito, é um ideal de vida, é um objetivo de vida. Então a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando ela não tem sonhos, não tem objetivos, não tem um alvo para alcançar. Esse sonho fala de alvos que determinamos para a nossa vida, e todos nós precisamos determinar para as nossas vidas alvos, na vida profissional, na vida material, na vida espiritual. Se você não tiver um alvo, você não vai ter o que sonhar. Se você não tiver um alvo, você não vai ter para onde caminhar. Então é necessário que você crie um alvo para a tua vida, com respeito ao teu relacionamento com Deus. É restaurar os sonhos de Deus na tua vida, ou seja, os sonhos que Deus sonhou para você. E Deus jamais desiste dos sonhos que Ele determinou para nós. E como vimos hoje de manhã, no Salmo 137, o que aconteceu com o povo que Deus separou para, através dele, manifestar o seu nome, ou tornar o seu nome conhecido em toda a terra. O que aconteceu com aquele povo? Quando desprezou o objetivo de Deus para eles, eles sofreram as consequências. Então o Salmo de número 137 diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entorne alguns dos cantos de Sião. Então o povo de Israel foi chamado por Deus com o objetivo de tornar o nome de Deus conhecido em toda a terra. Deus tinha um alvo para Israel, Deus tinha um sonho para Israel. Deus sonhou com o povo judeu, sonhou que aquela nação seria a nação que tornaria o nome dele conhecido em toda a terra. Só que Israel não entendeu o seu chamamento, porque Israel foi um povo que, apesar de carregar dentro de si os sonhos de Deus, não souberam colocar em prática aquele sonho, não souberam transformar em realidade aquele sonho, e como consequência foram levados cativos. E lá no cativeiro, lá na terra estranha, lá na Babilônia, pediram os caldeus, os babilônicos, que a canção do Senhor fosse entoada. E mesmo lá no cativeiro, eles não entenderam que a canção do Senhor precisa ser cantada em terra estranha. É lá na terra estranha, é lá na terra dos incrédulos que precisamos cantar a canção do Senhor. A canção do Senhor. Então o povo de Israel, assentados, choravam à beira do rio, lembrando da terra de Sião, lembrando de Jerusalém, e penduraram as suas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos pediam: cante para nós as canções do Senhor. E eles falavam: como vamos cantar a canção do Senhor se os nossos corações estão entristecidos? Mas entenda bem, Deus queria que eles anunciassem a palavra, Deus queria que eles falassem a respeito do Senhor. E quando eles tiveram a oportunidade de fazer isso, quando eram um povo livre, não fizeram. E quando se tornaram um povo escravo, também não fizeram. Não entenderam a vocação do seu chamamento. E quando os incrédulos, os babilônios, pediram: cante para nós a canção do Senhor, eles não fizeram. Estavam chorando porque perderam a visão, perderam o sonho. E aquilo, pelo fato de terem perdido o sonho, melhor dizendo, pelo fato de terem perdido o sonho, eles ficaram desanimados. E o desânimo trouxe incredulidade, e a incredulidade trouxe insatisfação. Então o povo de Israel, o povo chamado por Deus, o sonho de Deus para aquele povo foi arrancado, porque aquele povo se tornou um povo desanimado, um povo incrédulo, um povo insatisfeito. Mas foi um povo que um dia sonhou. E quando sonhou, quando abriu o coração para que o sonho de Deus se manifestasse através deles, aquele povo fez coisas grandes, se tornou uma nação conhecida, uma nação poderosa. Mas quando deixavam de sonhar, aí sofriam as consequências. E assim é na nossa vida. Deus tem um sonho para nós. Deus tem um sonho para você, jovem e adolescente. Deus quer algo da tua vida. Deus tem um sonho grandioso para você. E Ele está fazendo nesse retiro algo na tua vida para que esse sonho se torne realidade. Mas não depende de Deus. Deus já sonhou contigo. E Deus não vai desistir de você. Mas é necessário agora que você se coloque à disposição de Deus. É necessário que você, a partir de hoje, diga: Senhor, eu quero ser um instrumento através do qual o Teu poder, a Tua glória vai se manifestar nesse mundo. Eu quero na minha escola, no meu trabalho, na minha casa, fazer a diferença. Eu quero ser diferente.
Eu quero sonhar, Senhor, e quero me esforçar para que esses sonhos que eu tenho sonhado se tornem realidade. Mas eu quero que os meus sonhos sejam os teus sonhos. Eu não quero sonhar sozinho. Eu não quero que meus sonhos se tornem um pesadelo. Eu quero sonhar os teus sonhos, Senhor, com a tua ajuda, com a tua misericórdia. Senão eu vou sofrer as consequências. Porque todos aqueles que desprezam o sonho de Deus sofrem as consequências. Mas a pior coisa que tem, tá? A pior coisa que tem não é o fato de você desprezar o sonho, não. A pior coisa que tem é quando você não consegue sonhar. Quando uma pessoa sonha e desiste dos seus sonhos, ou tem dificuldade em colocar os seus sonhos em prática, já é uma coisa muito ruim. Mas pior do que isso é não saber sonhar. É não desenvolver a capacidade de sonhar, e sonhar grande, sonhar os sonhos de Deus, criar objetivos, alvos para a sua vida, restaurar os sonhos de Deus. Você já parou para pensar no que você pensa, se isso não for redundância? Você já parou para pensar se você realmente tem sonhos? Se você sonha com alguma coisa? Quando você pensa para o teu futuro, na vida profissional, você pensa o quê? Eu quero ser o quê na minha vida? Quando você pensa na sua vida familiar, o que você sonha, o que você deseja? Na tua vida espiritual, quais são os teus anseios? Quais são os teus objetivos? Será que você já sonhou alguma vez em ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor, para que a obra dele seja realizada? Você já parou para pensar em ter um bom futuro, uma vida menos difícil aqui na terra, financeiramente falando? Você já parou para pensar na possibilidade de viver melhor do que você tem vivido atualmente? Ou você nunca parou para pensar nessas coisas? Porque o que nos leva a sonhar, a desenvolver sonhos, é pensar no futuro, é projetar o futuro, tá? Através dos sonhos que Deus determinou para nós. E como descobrir esses sonhos? É lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Então, continuando o culto dessa noite, nós veremos uma encenação que fala, tá, de jovens, crentes, tá, que aparentemente era uma coisa, mas no interior era outra coisa, uma coisa totalmente diferente. Eram crentes mascarados, eram crentes verdadeiros, salvos, remidos, lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Alguns com responsabilidades, outros frequentadores de igreja, mas todos eles tinham alguma coisa no coração que estava atrapalhando o sonho de Deus de se manifestar. Então nós vamos orar nesse momento para que você preste bastante atenção naquilo que você vai ver, na encenação que você vai ver a partir desse momento. O desejo do nosso coração é que você veja, tá, em cada personagem, você. E quando você estiver olhando para os personagens que se apresentarão aqui, você veja a tua realidade, porque eu tenho certeza no meu coração que você vai se ver em cada um deles. Cada um deles representa a tua realidade, a nossa realidade, ou a realidade de alguns de nós. E se você se sentir encaixado em algum deles, ore e peça a Deus: Senhor, eu quero ser transformado pelo poder do teu Espírito, para não ser empecilho na tua obra, pelo contrário, para ser um instrumento vivo nas tuas mãos, para que muitas vezes elas sejam salvas. Porque a Bíblia diz que depois da morte há dois caminhos para o homem: céu e inferno, salvação eterna ou morte eterna. E o que vai determinar a salvação eterna ou a morte eterna para muitas pessoas que convivem conosco é o nosso comportamento. E nesse retiro, tá, muitos jovens estão se comportando como alguns personagens do teatro que vamos passar, que vamos apresentar a partir desse momento. O teatro que vai ser apresentado agora vai representar a realidade de alguns de nós que estamos aqui nesse retiro. E se você se encaixar em algum deles, não é para você ficar rindo, achando graça, engraçado, ou não tomar uma atitude, não. É para você tomar uma atitude de resolver: Senhor, eu quero que os teus sonhos sejam restaurados na minha vida, em nome de Jesus. Que esse teatro venha tocar profundamente no teu coração, porque o que você vai ver agora, a partir de agora, é um teatro, mas a vida não é um teatro, é uma realidade. E tudo aquilo que fizermos aqui nessa terra, sofreremos as consequências no futuro. Nós não podemos voltar no tempo para tentar consertar os nossos erros, tá? Pelo contrário, muitos de nós temos que aprender a conviver com os nossos erros. Então é melhor evitar os erros do que ter que corrigi-los no futuro, porque nós não podemos voltar ao tempo. O tempo de hoje jamais será recuperado.